Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio. Vamos dar sequência no conteúdo, né? E esse já é o segundo bimestre. Eu espero que esse segundo bimestre seja bem mais produtivo do que foi o primeiro, né? Que o primeiro foi péssimo, pouquíssimos retornos dos alunos. Então, eu espero que esse bimestre vocês venham a ter um melhor desempenho. Gente, continuando lá no caderno do aluno, São Paulo faz escola, eu estou aqui no tema 3, aquecimento e clima. Bom, aqui tem uma pergunta para a gente refletir, né? Segundo o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos da América, a quantidade de furacões sobre o Oceano Atlântico dobrou nos últimos anos. Será que temos alguma relação com isso? Justifique. Porque a gente não vou pedir para vocês fazer atividade, não. Vamos só refletir um pouquinho. Será que é problema só deles, lá nos Estados Unidos? Será que a gente não tem nada a ver com isso? A gente aqui não tem nada a ver. Nós estamos em outro país, então eles estão colhendo o que eles plantaram, né? Mas, em relação ao planeta Terra, tudo que se faz em um local reflete em outro também, né? Então, é um caso a gente parar e pensar um pouco. Será que nós também não somos um pouco culpados pelos acontecimentos, né? Tudo bem. Então, aí nós vamos refletir, né, um pouco sobre isso. E passando para essa parte aqui, ó, para saber mais. Então, eu vou explicar um pouco sobre cada um desses temas aqui, ó. Então, nós temos aqui, todos os dias nós deparamos com diversas situações envolvendo o calor ou a ausência dele. Podemos chamar essa ocorrência de fenômenos térmicos, com orientação, não, isso daqui nem vou ler, né? Pede para vocês fazerem uma pesquisa, vocês podem fazer essa pesquisa sim, porque eu vou passar algumas perguntas relacionadas a esse tema e vocês irão fazer uma pesquisa para vocês poderem responder as perguntas relacionadas a esses temas. Eu vou dar uma explicada, né? Mas vocês podem fazer a pesquisa para poder aprofundar um pouco mais. O que vem a ser a capacidade térmica de um objeto, de um corpo? É a capacidade que ele tem de absorver uma quantidade de calor. Então, você coloca lá na panela uma quantidade de água, uma quantidade de óleo. Qual que vai ter a capacidade de absorver o calor mais rápido? Então, isso é chamado de capacidade térmica, a capacidade que o objeto, a substância, o corpo tem de absorver o calor. Uns absorvem mais rápido, outros demoram um pouco mais para absorver. Isso depende do quê? É lógico que vai depender da quantidade, né, da massa, mas também tem um fator que influencia bastante, que é o calor específico da substância ou do material. Então, cada corpo tem o seu calor específico diferenciado. Então, a água tem um calor específico, o cobre tem um calor específico, o plástico tem um calor específico, então são todos diferenciados. Isso influencia bastante na capacidade que ele tem para absorver o calor. Então, isso é chamado calor específico. É aquilo que forma a matéria dos corpos, né? Então, ele influencia bastante na capacidade que os corpos têm para absorver calor. Agora, o outro fator, o que é um calor sensível e o que é um calor latente? O calor sensível é quando o corpo está recebendo calor e ele está aumentando a temperatura. Então, eu coloco uma água lá, né, no fogo e ela está a temperatura ambiente. Mas, com o passar do tempo, você vai lá e você vê que a água está aquecendo. Se ela está aquecendo, é porque ela está aumentando a temperatura, né? Então, nesse processo de aumentar a temperatura, é chamado de calor sensível. Mas existe uma outra etapa, que é chamado de calor latente,
é o momento em que ele está mudando de fase. O que é mudar de fase? É transformar uma substância, né? Vamos aqui dar exemplo da água. Ela está mudando de fase. Ela está saindo, por exemplo, do estado sólido indo para o estado líquido. Então, quando ela faz esse processo de sair do sólido para ir para o líquido, ele está em uma mudança de fase. Nesse momento, ele é chamado de calor latente, porque nesse processo a temperatura dele não aumenta. Então, ele está lá a 0 graus Celsius, né? Está no estado sólido, e aí ele vai começar a passar pelo processo de derretimento para virar totalmente líquido. Mas durante esse processo que ele está transformando de fase para ir para o líquido, ele não vai aumentar a temperatura, ele continua sempre 0 graus Celsius. Então, você pode ir lá, tem só umas 2 pedrinhas de gelo, a maioria é água, você pode medir que tá lá, tá 0 graus. Ele só vai mudar a temperatura quando ele transformar em líquido. Aí sim, aí ele vai mudar, né? Vai ter uma mudança que vai ser chamado de calor sensível, aonde ele vai começar a aumentar a temperatura. Aí ele vai aumentar a temperatura, aí ele volta a esse estado de calor sensível, né? Ele vai aumentar a temperatura. Geralmente a gente fala de água, né? Porque se a gente for falar de várias substâncias, fica muito complicado para você estar falando de um por um, né? Então a gente foca na substância água para poder dar os exemplos. Então ele saiu, né? Tava nesse estado calor latente. Aí ele saiu do estado sólido por completo, entrou no estado líquido. Aí sim ele vai começar a aumentar a temperatura, vai aumentando até atingir 100 graus Celsius. Quando ele atingir 100 graus Celsius, aí ele vai entrar em mudança de fase de novo. Aí ele vai ser calor latente, porque nesse processo ele vai mudar de fase e não vai aumentar a temperatura. Atingiu graus Celsius, pronto. Aí ele vai continuar 100 graus Celsius até que a água evapore toda. Se você não for lá, por exemplo, se a água está fervendo lá, se você não for lá e desligar o fogo, ele vai continuar a 100 graus Celsius até que toda a água seja evaporada. E ele vai continuar aqui, ó, calor latente, 100 graus Celsius. Você pode ir lá medir várias vezes que você vai detectar que ele está sempre a 100 graus Celsius. Ah, mas ele sempre vai evaporar a 100 graus Celsius? Tem exceção, gente. Nós também estudamos a 100 graus Celsius, a água evapora em nível de mar, né? Mas existe que a água pode estar localizada em outros lugares, né? Acima do nível do mar ou abaixo do nível do mar. Aí tem interferência. Quanto maior a pressão, maior é a quantidade de calor que ele precisa, né? Para que a água evapore. E quanto menor a pressão, menor é a quantidade de calor que a água precisa para que ela evapore. Então, se ele estiver acima do nível do mar, onde a pressão é menor, ele pode ser que a água vai evaporar a 98 graus Celsius, né? E depende de onde ele esteja localizado. E se ele estiver abaixo do nível do mar, pode ser que seja 102, 105, né? Como a pressão é maior, ele vai precisar de uma quantidade maior de calor para que ele evapore. Então, aqui deu para vocês entenderem essas duas diferenças, né? Calor sensível é quando a substância está mudando de temperatura. Calor latente é quando ele não muda de temperatura e ele está passando por uma mudança de fase. Está passando ou de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Então, nesses momentos que a substância água está mudando de fase, ele não aumenta a temperatura. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, né, sobre esses temas, para vocês poderem responder as perguntas que eu vou elaborar e que é para vocês responderem, tá bom? Eu espero que vocês consigam, né, fazer essas atividades. E qualquer dúvida, gente, eu
estou pronta a responder, tirar todas as dúvidas. Essas atividades serão só postadas no Classroom, então vocês têm que estar entrando lá para poder resolver a atividade. Se quiser enviar por lá, envie. Se quiser enviar por e-mail, fique a critério de vocês. Mas o que eu peço é que envie as respostas, tudo bem?